Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Expo de Pobre. Hoje é dia 3 de novembro de 2021. Eu sou o Zusa e estou aqui com o Ney para falar sobre a Fleury, o Boa terceiro noite, trimestre. pessoal. Beleza, eu estava conversando com o Ney aqui, como a gente nunca passou por essa empresa no canal, nós vamos inicialmente apresentar o case, né, mostrar para vocês um pouquinho como que a empresa funciona, como que ela trabalha para ganhar dinheiro, né? E depois nós vamos finalmente para o resultado do terceiro trimestre. Então nós vamos fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais longo, mas como é o primeiro, para ficar mais completo. Então aqui essa é a apresentação institucional, ela está disponível no site da RI da empresa. Como o resultado saiu semana passada, eles não atualizaram ainda para o trimestre, para o terceiro trimestre. Então essa apresentação institucional, os dados que a gente tem aqui são do segundo trimestre, tá? Mas ela já é bem completa, mais desenhada, assim, para a gente ver então aqui tem o histórico da empresa, né? Mostra o histórico de aquisições dela desde 1982, que ela começou como um laboratório, e a empresa ela está se tornando cada vez mais um hub de saúde, né? Ela está fazendo diversas aquisições inorgânicas, justamente para trazer elementos que ela não tinham dentro da atividade principal dela, né, laboratorial, e oferecendo para os clientes dela todos esses serviços, né? Então você vê, ela tem serviços de ortopedia, agora ela tem clínica de olhos, ela tem essa Saúde ID aqui, que é uma vertical de tecnologia da empresa, que é para o médico atender o cliente diretamente por uma plataforma. Às vezes um cliente que não tem acesso a plano de saúde e não quer pegar uma fila do SUS, ele entra na plataforma do Saúde ID e é atendido por um médico diretamente ali, numa situação simples, né? Parte genômica. Então, assim, a empresa está diversificando para ela virar um local onde que tudo que a pessoa precisa, em termos de exame, em termos de melhoria de sua saúde, cuidado com sua saúde, ela encontre nos laboratórios da Fleury. Aqui ela passa por de onde que vem as receitas dela, né? A gente vê que a maior parte das receitas dela vem das operadoras de plano de saúde, né, seguradoras de saúde, então aqui, ó, Bradesco, Sul América, Amil, etc., representam 90% da receita do Fleury. Então, a pessoa que é assinante de um seguro de saúde, né, de um plano de saúde, ela precisa de um exame, o médico receita a Fleury, ela vai lá, faz o exame na Fleury, a Fleury cobra a seguradora e se resolve dessa maneira, né? Mas 10% da receita vem diretamente de pacientes que procuram ela sem passar por plano de saúde. Aqui mostra as certificações da empresa, equipe médica dela, aproximadamente 3 mil médicos que são profissionais contratados da empresa. Ela mostra os produtos que ela tem em oferta, né? Então, como eu falei para vocês, ela está se tornando um hub de saúde, né? Olha como que está aumentando a empresa em termos de número de produtos que são oferecidos a seus clientes. Né? Você vê, em 2015 eram 66 produtos, agora 320 produtos em 2020. Aumentou bastante. Como é que chama isso aqui mesmo, Aurília, quando faz esses gráficos complicados aqui que ninguém entende? Fluxograma, né? Tem um fluxograma aqui que ninguém entende, então vamos passar por isso aqui, né? Basicamente ela explica como que é a forma dela pensar em desenvolver os serviços dela, né? Aqui temos um gráfico interessante que a gente vê que 80% da receita da empresa, né, ainda advém dos laboratórios próprios dela. Então, aqui está a presença dela nos estados e 80% da receita dela está nos laboratórios. Ela tem laboratórios dentro de hospitais também. Então, sei lá, tem um hospital grande lá, ela tem um laboratório dentro, os exames que o hospital precisa são feitos executados pela própria Fleury dentro daquele hospital. E representa isso 15% da receita. Aqui você vê que as novas verticais de crescimento dela que a gente falou, né? Aqui, ó, clínica de fertilidade, saúde ID, clínica de olhos, ortopedia. Isso aqui representa 4% da receita. Então são
ideias em incubação, né? Mas que ela pretende cada vez mais trazer essas ideias para dentro dos laboratórios dela e que elas ganhem espaço. Uma avenida de crescimento aí, né? São avenidas de crescimento da empresa, isso. São verticais de crescimento, né? E não só ela presta serviço diretamente para os consumidores, né, para as pessoas e para os planos de saúde, como ela também ela faz exames para outros laboratórios no Brasil que não têm a capacidade, às vezes, né, a tecnologia para fazer algum exame que exige uma tecnologia maior, alguma coisa genômica, né, que a gente vê que é uma tecnologia de ponta que ela detém. Então, ela fornece serviço para outros laboratórios também em regime de parceria, né? E isso praticamente para o Brasil inteiro. A gente vê aqui que poucos estados, Acre, Roraima e Tocantins, o Tobal, hein? Que ela não atende. Aqui ela mostra o público-alvo dela, né? Você vê que a Fleury é uma marca premium. E como marca premium, né, ela só atua em dois locais onde o poder aquisitivo das pessoas são muito grandes, que são São Paulo e Distrito Federal. Então a Fleury ela não conseguiu expandir com essa marca para outros estados. E ela vem expandindo para outros estados por meio de uma marca própria dela, né, assim, mas já mais intermediária, e por meio de aquisições inorgânicas. Então você vê que boa parte da Fleury em outros estados que não São Paulo e Distrito Federal, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, região Sul e Nordeste, estão mais em laboratórios intermediários, que são estados que têm a renda per capita menor do que esses outros dois que a gente citou inicialmente. E né, em termos de básico, ela só tem em São Paulo, que é o laboratório Campana Até Você, que é um laboratório móvel que a empresa vem atuando. Né? Então aqui ela fala sobre todo esse ecossistema dela, né? Que são as verticais que a gente comentou. Ela mostra que ela está querendo realmente se tornar um hub de saúde, atendendo diversas especialidades diferentes, né? A gente vê aqui procedimentos cirúrgicos, centro de infusão, oftalmologia, ortopedia, medicina reprodutiva. Então, assim, enfim, genômica, isso aqui é ponta, né? Lá, prevenção e bem-estar, ela separa em categorias, né? Atenção primária, diagnóstico, atenção secundária, atenção terciária. E dentro de todas essas categorias, ela tem produtos para atender as pessoas de ponta a ponta, né? Desde a medicina preventiva até uma medicina final aqui. Mercado endereçável, né? Até quando a gente olhou isso aqui, a gente confundiu o mercado de 40 bilhões de reais, mas esse é o mercado dos novos elos, né? Que são essas verticais que ela está buscando, ela mostra o tamanho de cada um desses mercados. Né? Então, esse não é o mercado endereçável total da Fleury, mas é esses mercados que ela está entrando por meio de aquisições inorgânicas, mostra o tamanho de cada um deles. Olha como que é grande de ortopedia, né, de infusões, etc. Isso aqui é um slide bem Zé, né? Não mostra nada pra gente, nem entendi o que é isso aqui. Pula esse slide. Coisa feia. Expansão para novos. O que é isso aqui? Relação de ser. É sobre a Saúde ID, né? Como que a Saúde ID pretende atender, né? Ela realmente é um projeto interessante porque é uma vertical de tecnologia, né? Basicamente aqui ela não está atuando como um laboratório, ela é uma intermediária de tecnologia em que o médico vai atender o paciente diretamente dentro dessa plataforma dela. A Saúde ID ela nasceu inicialmente como uma plataforma B2B2C, né? Business to business to consumer. Basicamente, ela atendia outras empresas para essas outras empresas atenderem os consumidores delas. Agora não, ela está transformando a Saúde ID a partir desse terceiro trimestre de 2021 já numa plataforma B2C, ou seja, o consumidor já procura a Fleury diretamente para ser atendido por um médico da Fleury, né, ou um médico conveniado da Fleury, num exame de rotina, vamos dizer, a pessoa teve uma infecção urinária lá, e, e não quer pegar uma fila de 5, 6 horas no SUS para ter uma receita de antibiótico, né? Então ela entra no Saúde ID lá, paga uma taxazinha, né? Mais barata por ser um atendimento virtual e sai com sua receita lá.
Gente, estou chutando essa questão da coisa, viu? Nem sei se pode, mas eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Então, essas aqui são aquisições inorgânicas recentes da empresa, né? Você vê que ela vem crescendo muito forte para trazer novas áreas de conhecimento para dentro da Fleury. Empresas digitais, né? Mostrando que cada vez mais ela é uma empresa de tecnologia, né? Assim, empresa de tecnologia somada com laboratório, né? Então, esse é o caminho da maioria das empresas boas, eu imagino. Tá buscando fazer uma transformação digital, né? Aumentar o grau de digitalização da empresa, Sim. porque é o futuro mesmo. Mas eu acho que vai além disso. Ela deixa de ser uma empresa de medicina e vira uma empresa de tecnologia que tem medicina também, entendeu? Vai além, aí, o conceito vai além de simplesmente isso, de ter tecnologia para entregar medicina. Ela é de tecnologia e fornece medicina. É, tá longe disso, mas Mas a tá busca é mirando essa. nisso, A busca né? é essa. Então aqui eu não vou passar por essas informações financeiras, justamente porque a gente vai olhar o terceiro trimestre de 2021. Esse gráfico é muito legal, né? É o CARG da empresa, que mostra desde 2010 até 2021 um crescimento aí de 14% ano contra ano na receita. Então, mostra um crescimento expressivo da empresa, né? Isso aqui é um crescimento composto de 14%. É o KGR significa o quê mesmo? KGR é crescimento composto de alguma coisa. Ele pode ser usado no lucro, ele pode ser usado no EBITDA. Nesse caso aqui, eles colocaram na receita. Então, basicamente, você pega quantos anos que tem aqui na conta, né? 2010 até 2021. Qual que é a diferença entre 3.180 para 786 e calcula de forma composta quanto que você tem que crescer a cada ano para sair desse patamar para chegar nesse. Então, basicamente isso, é um crescimento composto de 14%. Primeiro ano cresceu 14, segundo 14. Lógico que isso não é linear, né? A gente vê que tem momentos que a receita estabiliza, mas depois ela dá saltos, né? E volta a estabilizar e dá saltos. A gente vê isso aqui no gráfico. Mas é muito alto, né? É bonito de ver. Esses indicadores financeiros aqui estão todos distorcidos porque o ano da pandemia foi bizarro para a empresa. Você vê que o segundo trimestre de 2020 ela praticamente não teve EBITDA, né? Tava tudo fechado. A gente viu que 80% da receita dela vem dos laboratórios e os laboratórios não abriram, as pessoas não saíram na rua, não fizeram exame. Mas depois disso, ela voltou a abrir os laboratórios dela e passou a oferecer teste de Covid. E isso deu um turbo na receita dela, que já vem diminuindo e voltando aos patamares de normalidade. Justamente porque as pessoas não estão mais fazendo os testes de Covid, né? E ela está voltando ao que ela era antes desse ano doido aqui de 2020, primeiro trimestre de 2021. Aqui temos o fluxograma, né, fluxo de caixa por trimestre, fluxo de caixa anual e o EBITDA anual. Agora, esses gráficos são interessantes, apesar de eles serem do trimestre passado, né? A gente vê aqui como que ela tem uma margem EBITDA histórica girando na faixa de 23 a 25%, né? Esse últimos 12 meses aqui está muito alto, né, a margem EBITDA. Mas a tendência vai ser ela voltar para esses patamares aqui próximos a 25%. E esse gráfico é legal também, porque mostra quanto que o EBITDA ela converte em caixa operacional, né? Quantos por cento. Então você vê que ela tem uma alta taxa de conversão, você vê próxima aí a 80%, 80, 90% do EBITDA em fluxo de caixa operacional, né? Efetivamente depois dela pagar os impostos, né, e tirar esses custos que são tirados do caixa, né? É uma taxa de conversão muito alta e o balanço da empresa é muito distorcido. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro site aqui, já adiantando o terceiro trimestre,
que a gente vai ver isso, né, justamente para explicar essa questão. Como a empresa faz muita aquisição inorgânica, ela tem muita depreciação no balanço dela e essa depreciação impacta o lucro líquido, sem efeito caixa. Porque o que acontece? Quando a empresa compra uma outra, vamos dizer que essa clínica de olhos vale 1 milhão, mas ela no patrimônio líquido, mas ela foi lá e pagou 10 milhões na empresa. Então, ela pagou 9 aí a mais, além do patrimônio líquido da empresa. Isso aí é ágil e pode entrar como depreciação, ou seja, ela pode ir lançando esse valor contabilmente no balanço dela, como se fosse um abatimento do lucro líquido dela, nos anos seguintes, é uma questão contábil, e isso aí permite que ela pague menos imposto em cima dessa aquisição que ela fez, né? Mas isso não tem um efeito caixa, né? Vamos dizer, o caixa saiu na hora daquela aquisição ali e ela vai descontando essa diferença do lucro líquido, o que afeta bastante. Então, quando a gente olha aqui, nesse site aqui, Oceans 14, muito bom as tabelas desse site. Eu acho que você pode olhar 5 empresas gratuitas, os caras sempre atualizam na hora. São quadros bem completos com todos os indicadores. Recomendo bastante. A gente vê aqui, eles chamam o EBITDA de margem operacional. Né? Não, resultado operacional. Né? Ou LAGIR, EBITDA, tudo a mesma coisa, são sinônimos. Então a gente tem aqui um resultado operacional dos últimos 12 meses de 712 milhões. Quando você chega no lucro líquido, você tem 420 milhões de lucro líquido. Por que essa diferença? Justamente por causa dessa depreciação que vai ser abatida aí. A gente tem um efeito caixa vindo do resultado, nem sempre caixa, né? Mas a gente tem um resultado financeiro aqui que impacta o lucro líquido, que é das dívidas da empresa, e tem uma depreciação que vai impactar também. Então, quando você olhar, vamos para o fluxo de caixa operacional aqui. Quando a gente olhar o fluxo de caixa operacional, ele vai estar maior do que o lucro líquido. Olha só. Se você olhar os últimos 12 meses, a empresa teve um fluxo de caixa operacional de 1 bilhão, basicamente 1 bilhão, né? E a gente olhou lá o lucro líquido de 400 milhões. Ela investiu 600 milhões e ainda sobrou um fluxo de caixa livre de 422 milhões, que ela praticamente pagou inteiro na forma de dividendos. Quer ver o yield da empresa, o payout? Vamos ver se ela tem o payout aqui. Aqui. Por que ela pagou mais dividendos do que ela lucrou, né? 112% de payout. Justamente porque o lucro líquido dela é tão distorcido que com o caixa que ela gera, ela consegue investir nas próprias atividades dela, fazer aquisições, pagar as dívidas e ainda distribuir praticamente 100% do lucro. Então, essa é uma empresa que a gente não pode acompanhar pelo lucro líquido. É muito mais interessante a gente acompanhar ela pelo pelo EBITDA ou pelo fluxo de caixa operacional, preferencialmente. Tá certo? Para você ter o que realmente está entrando de dinheiro na empresa, porque o resultado dela é todo distorcido por marcação a mercado. Certinho? Então, aqui nós temos já continuando no assunto, né, nós temos o nível de endividamento da empresa. Ela tem um covenant de 3 vezes a dívida líquida EBITDA, mas você vê que a dívida líquida EBITDA dela está bem abaixo do covenant, né? Está em uma vez, totalmente controlada. 1 ano de geração de caixa dela, ela paga toda a dívida líquida dela. Esse covenant aí é o quê? Esse covenant é meio que um guia da empresa, né? Quando ela emite as debêntures, ela faz um acordo com os debenturistas do máximo que ela vai poder se endividar, né? Ela pode ter isso no estatuto dela também, ser um acordo com os acionistas, né? Ela falando assim, olha, a gente nunca vai passar desse ponto por vontade própria, entendeu? Então, é até um patamar limite para ela ir fazendo aquisições, né? E quando ela está chegando perto desses 3 vezes dívida líquida EBITDA, ela para com aquisições, para com novos endividamentos, para ela retomar patamares saudáveis. Aí você vê que historicamente, né, ela tem uma dívida líquida EBITDA bem controlada aqui, ó. Em 2016, que foi uma época de crise sistêmica muito grande, né? Você vê que ela chegou totalmente controlada, a empresa evitou se endividar
e quando ela se sentiu mais confortável, ela voltou a se endividar um pouco mais, acreditando que essas aquisições inorgânicas iam aumentar o resultado da empresa, né? Aumentar o EBITDA. E esse plano se mostrou com sucesso, né? Porque quando você olha o fluxo de caixa dos últimos anos, de 2016 para cá, ela praticamente dobrou o fluxo de caixa operacional dela. Certinho? Até chegou em 1 bilhão, né, já, né? A gente olhou no terceiro trimestre de 2021, nesse site que eu mostrei para vocês, já atingiu 1 bilhão nos últimos 12 meses. Então a empresa vem uma forte geradora de caixa e uma forte pagadora de dividendos. Aqui tem um cronograma. Nossa, fala tudo embolado, né? Cronograma de amortização da dívida da empresa. Você vê que ela tem caixa para pagar praticamente os próximos 3, 4 anos da dívida dela, então a situação de caixa dela totalmente controlada, né? As debêntures, quanto que ela paga de debenture? A maior parte das debêntures dela são indexadas ao CDI, ou seja, são pós-fixadas, né? E você vê que são dívidas baratas, né? CDI mais 0,5%, 0,3%. A mais cara é essa aqui, última, emitida em 2019, 300 milhões de reais, que é CDI mais 1,2%, mas um valor assim bem dentro da média de mercado dessas grandes empresas aí. Então, uma dívida super controlável, né? Mas subindo. Vai subir no quê? O Ah, tá. CDI tá subindo, né? Ah, o CDI está subindo. O CDI tá subindo. Esse indicador aqui eu achei bizarro, ROIC sem ágio. Acho que não faz o menor sentido eles colocarem um ROIC sem ágio. Eu prefiro olhar o ROIC com ágio e acho que faz todo sentido a gente olhar o ROIC dessa empresa. Então vamos olhar. Eu não sei por que ela faz isso, eu teria que estudar ela mais a fundo. Mas quando você olha um ROIC aqui, ó, de 15%, 11, 14, então assim, o ROIC que gira aí na faixa desde 2016, que já gira na faixa dos 15%, né? Quanto que tá o CDI hoje, né? Uns 6? Não, já subiu. 7 alguma coisa já. 7. Vamos dizer que a dívida dela é CDI mais 7 mais 1,5, né? 8,5 de dívida, mas ela gera 15% de retorno. Então ela tem um spread grande em cima da dívida dela e ela pode continuar captando dinheiro nesses patamares para investir, que ela ainda consegue rentabilizar o capital dela e de terceiros, né? Então, nesse sentido, a inflação pode a taxa de juros, né, a Selic pode chegar aí a patamares de 2 dígitos, que a empresa ainda vai ter um retorno, lógico, retornos menores, mas ainda vai ter um retorno sobre o capital de terceiros, né? Então, é uma dívida controlada nesse sentido. Eu acho que a gente passou bem aqui, ó. Aqui tem uns drivers, né, de crescimento do setor de saúde. Mostra igualmente, né, todas essas empresas de saúde, você tem a Ipera também, que existe uma expectativa de aumento da população idosa no Brasil, é um grande driver, né? E esse aumento da população idosa vem também com a expectativa de vida das pessoas crescendo, né? Apesar da população se estagnar ali próximo de 2050, que é a estimativa do IBGE, né, você tem que o número de idosos vai aumentar cada vez mais se o Brasil continuar bem em termos de saúde, né? E o idoso tende a gastar mais com saúde e eu acho que desde essa pandemia do Covid também as pessoas estão se atentando mais, né, para uma diagnóstico preventiva, né? Todo mundo viu que quem tinha diabetes, quem tinha obesidade, tinha riscos maiores com a doença e as pessoas decidiram, eu imagino, se proteger melhor, né? Fazer uma medicina mais preventiva, cuidar mais da saúde. Então, a tendência da população gastar cada vez mais com essa parte de diagnóstico e prevenção de doenças. Certinho, aqui é outro driver de crescimento dela, né? A penetração dos planos de saúde, a gente viu que 90% da receita dela vem de usuários de plano de saúde e o Brasil tem pouquíssimos assinantes de plano de saúde ainda perto de outros países, né? Ela faz uma comparação aqui com diversos outros. Então, o potencial de a população, assim, uma maior parte da população assinar plano de saúde ainda.
Eu acho que tá bom, né, Ney? Eu acho que essa parte aqui. Ah, É, tá. bora pro resultado. Vamos pro resultado. Aqui tem a expansão dela, né? A gente vai falar. Ela deu um guidance de crescimento orgânico de 70, tem até aqui no resultado, né, que a gente tinha olhado. 75 a 95, negócio assim. Vamos ver aqui. Aqui. Ela tinha um guidance de 73 a 90 unidades de 2016 a 2021. E a gente vê que ela ficou bem abaixo do guidance, né? A gente está quase fechando 2021 e ela só inaugurou 55 unidades. Então, organicamente, a empresa cresceu muito pouco. Mas tem um outro dado aqui que mostra que entre 2016 e 2021 ela adquiriu 112 unidades. Então, assim, boa parte do crescimento dela veio de aquisições inorgânicas, mais do que crescimento próprio. E Então, aí vale dizer que em áreas diferentes também, né? Não só em laboratório de diagnóstico. isso, e comprando laboratórios consolidados também em mercados que ela não atuava antes, né? Ela vai naquele mercado Pernambuco, por exemplo, ela comprou um laboratório lá que era o top da capital. Então, ela passou a ser o top de Pernambuco, né? Vamos dizer. E ela acredita que com as sinergias que ela consegue levar mais produtos para esses laboratórios, né, justamente nesse ecossistema dela de produtos, que ela vai expandir melhor inorganicamente. Né? Então, beleza, vamos passar para os resultados do terceiro trimestre, que a gente se prolongou bastante na apresentação da empresa. Nós temos aqui um crescimento da receita, né, tanto no trimestre, quanto no ano contra ano. A gente vê que a receita bruta dos 9 meses de 2021 está absurda, a empresa está crescendo muito. Lógico que teve um turbo aqui da Covid, né? Primeiro Efeito Covid. trimestre, quarto trimestre, que acabou. É ruim falar isso, né? Mas acabou de certa maneira beneficiando a empresa, né? Com os testes de Covid. Mas isso aqui ela vai tender a voltar para os patamares de normalidade dela, de margem EBITDA. Cadê as margens EBITDA aqui, ó? Próximo aqui, ó. Olha o histórico de 2009 até 2021. Próximos a 25 aqui, ó. 19, 26, tá vendo? Tá uma margem muito alta mesmo. A própria diretora no webcast falou que isso aqui tende a normalizar. Mas assim, ó, fazendo a conta, aplicando o KGR ali, volta ali naquele gráfico. Qual? Nesse Não, aqui? não, naquele tava mostrando a receita. Ah, tá. Sim. Se você aplicar o KGR de 14% em 2 anos seguidos, o esperado para 2022, a partir de 2020, vai ser próximo disso aí, que está em 2021 de Ah, receita. sim. Sim, com certeza. Né? É, vai ser próximo de. Você diz pegar 2.200, botar mais 14%, depois mais 14% em cima? Isso. Ah, entendi. Pode ser. Uma receita muito próximo disso, né? Vai ser, né, se manter Uhum. a média. É. O importante, que nem a gente falou mais cedo, né? Que a empresa vem crescendo, tem ano que estagna um pouquinho, tem ano que vai para frente, né? Mas ela vem crescendo consistentemente, né? Às vezes E é cai um uma, pouquinho, mas ao longo de vários anos ela cresce consistentemente, consistentemente, é uma taxa alta, né? a uma taxa alta. E pagando dividendos enquanto isso, né? Pagando praticamente o lucro líquido dela todo em dividendos, já que o líquido dela é todo distorcido, né, pelas aquisições. Então ela paga o payout muito alto, ela paga mais ou menos metade do que ela fatura e a outra metade ela investe em expansão. É uma maquininha de fazer dinheiro. Então aqui nós temos receita bruta por unidades, ela quebra, né, nas marcas regionais, marca Fleury. Você vê que a força dela mesmo é a marca Fleury, que é a marca premium, né? Mas ela está bem diversificada em médio e alto padrão. Os desempenhos, eu não vou ser tão específico nas marcas não, viu, Ney? Até porque a gente já passou nessa tabela, eu acho que essa tabela é muito boa. A gente já mostrou a importância de olhar o FCO aqui nessa empresa, né? E como que o FCO vem crescendo absurdamente ao longo dos anos.
Então aqui, crescimento orgânico dela, né? Como que aumentou o número de atendimentos, exames. O que que é isso aqui? Ah, é SSS dela, né? É, as vendas na mesma loja, né? No ano contra ano. Olha como foi bizarro no segundo trimestre de 2021, o aumento. É, Mas isso Covid aqui foi tá complet... absurdo. é um dado completamente distorcido, né? É porque a gente viu lá que o segundo trimestre não teve, não teve, tava tudo fechado, né? Não teve faturamento nenhum. Então isso aqui é totalmente distorcido. O terceiro já é um trimestre, você vê que mesmo com não fazendo os testes de Covid, né? Ela teve um aumento na receita do segundo contra do de 2020 contra o terceiro de 2021. Então, a empresa crescendo recorrentemente aí, trimestre com trimestre. Eu acho que está bem passado, né, Ney? O que você acha? Você acha que a gente tem que falar mais alguma coisa ou não? Eu acho que aquele EV/EBITDA a gente não comentou dele. É, podemos falar, né? Precificação, né, Ney? É, sim, um pouco de perspectiva, né? É, a perspectiva da empresa, gente. Basicamente, como a gente passou aqui, né, o fluxo de caixa. Lembrando sempre que aqui nós não fazemos indicação de compra nem de venda, né? Isso aqui é meramente um estudo da empresa. Óbvio que tudo pode mudar conforme as perspectivas de mercado mudem, né? Fatores externos que a empresa não espera, etc. Mas vamos falar um pouquinho de preço aqui. E ela tem um EV/EBITDA de 6,5, né? Hoje. E a gente olha esse indicador histórico aqui, tudo próximo de 20, 17, 13, tá vendo? Olha como foi caindo o preço da empresa, né? Ao longo do tempo, o preço relativo, né? O que que é esse indicador aqui? EV é Enterprise Value. Ele é basicamente o valor do valor é o valor de mercado da empresa mais as dívidas, tá? Enterprise Value. É um dado muito usado aí em fusões e aquisições. Sobre o EBITDA. Então, o EBITDA da empresa a gente viu que é um bom indicador da geração operacional dela, né? Da geração de caixa. Então a gente tem que, em 6 anos e meio hoje, tendo mantendo o faturamento que ela mantém hoje, as margens que ela mantém hoje, você recompra a empresa, né? Então, em termos históricos, está muito barato numa precificação de pobre, né, Maurílio? Podre de pobre. Beleza? Em termos simples, a empresa gera 1 bi no anualizado de caixa e ela custa 6 bi. Então, se ela não crescesse nada e mantivesse o resultado que ela tem hoje, ela em 6 anos recuperaria o dinheiro. Só que ela cresce 14% por ano. Falamos demais já, tá bom, valeu. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou, pessoal.